graças a Deus. Oi, Ludi, tudo bem? E você? Nossa querida juíza, a juíza mais linda do Brasil, mais amada da direita. Boa noite, obrigada por ter aceitado o meu convite aqui para essa live tão especial. Eu pedi para alguns amigos no Brasil ficarem de olho assim e ver se realmente vai ser a do lado. Travou. Agora voltou. Voltou. Travou. Voltou agora? Voltou. Ah, então tá. Deixa eu perguntar pro pessoal aqui nos comentários. Olha, não, Lud, estão me avisando aqui Eu agora no imaginei que isso ia WhatsApp, amigos do acontecer. Brasil, que não tá aparecendo para eles. É, mas não tem problema. Isso aí. Vamos continuar, vai ficar gravado e depois todo mundo vai poder assistir, né? Lud, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por Tá esse sem momento. som. Estava falando. Alô? Voltou. E agora, voltou? A gente estava falando um pouco, né, quando eu te convidei, né, para participar da live, a gente estava conversando ali nos bastidores e você me falou que é a sua primeira live desde que você foi Isso. O meu bloqueada, assim, perfil, os meus perfis, censurada né? Todas as pelo minhas redes STF, não é sociais isso? caíram no dia 30 de setembro. Foi alguns dias antes, acho que 2 dias antes, eu acho, do primeiro turno das eleições. E desde então, Instagram só Sim. funciona via Uau. VPN, né? VPN E desde. ou para quem está fora do Brasil, aí não precisa de VPN. Uhum. Eu não preciso nem de VPN para acessar as minhas redes sociais. Sim. Né, de forma alguma. Assim, do Brasil mesmo, eu Sim. sempre consigo acessar todas as minhas redes, mas para quem não tem o perfil administrador, não consegue. Então, eu consigo ver as minhas redes mesmo sem VPN. Eu não preciso estar no exterior, nem usar VPN, mas para quem está no Brasil e quer ver, Uhum. só com VPN. Meu Deus. E é engraçado, né? Estando no mesmo país, as pessoas não conseguem acessar o conteúdo. E assim, já começando, né, né, com essa censura, com esse exemplo da censura, eu creio que eu não preciso aqui fazer introduções de quem você é, do seu trabalho, né, do seu trabalho incrível, mas só fazendo uma rápida pincelada aí, para aqueles que me assistirem depois, quando essa live estiver gravada, a Ludmilla, ela é muito conhecida na direita do Brasil, ela é juíza e, também foi aluna do professor Olavo de Carvalho, dá aula, e é uma mulher incrível. Falando para vocês, depois pesquisem um pouco, mas hoje a gente vai desmistificar algumas coisas. E eu gosto de falar isso, Lud, porque, por incrível que pareça, tem pessoas no meu perfil que não fazem a menor ideia de nada referente à batalha, à guerra cultural ou à política, sabe? E são pessoas completamente alheias a este mundo. Então, e às vezes eles me mandam mensagens mesmo me pedindo para explicar alguns conceitos ou para introduzir as pessoas melhor. E quando eu comecei a receber essas mensagens, eu vi ali uma oportunidade de mostrar sabe, um mundo novo para essas pessoas, mostrar a realidade pelo que ela é e não pela narrativa das big techs, da mídia, enfim, do establishment, né? Mas dito isso, fala pra gente um pouco, Lud, por favor, como que você está se sentindo, como que tem sido assim a sua vida desde que saiu essa nova notícia Então, aí tudo isso da sua já era mais do que aposentadoria esperado, né? compulsória? Quando eu entrei nessa, eu era aluna do Olavo, então tudo já era perfeitamente previsível.
A questão é que, diferentemente da maioria dos colegas, dos juízes, eu não tenho nenhum, assim, zero apego ao meu cargo. Eu sabia que um dia provavelmente eles fariam isso, mas seguindo os ensinamentos aí do professor Olavo de Carvalho, eu optei por não morrer como uma idiota. Eu preferi fazer o que era o certo, ainda que isso me custasse muito caro, ainda que isso me custasse o cargo que eu levei aí, que eu tive muito trabalho para conseguir passar num concurso desse. Eu sabia que isso iria acontecer, mas eu tive que botar as coisas na balança. Eu tive que pensar o seguinte: o que vale mais? Um cargo ou a minha dignidade, a minha honra, e a minha honra não perante os homens, a minha honra perante Deus? O que vale mais? Botando na balança aí. Então, é claro que eu não tenho nem o que pensar, eu não tenho dúvidas. Eu não tive dúvidas em nenhum momento sobre o que era para eu fazer. Eu falei, eu vou fazer. Ah, o meu cargo está em risco. Eu sei que está. Mas é o certo a se fazer? É o certo a se fazer. Então eu vou fazer, ainda que eu perca esse cargo um dia. Que foi exatamente o que aconteceu. Né? Essa categoria, né, do judiciário, ela foi completamente aparelhada. E isso, inclusive, esse aparelhamento que eu já venho denunciando há muitos anos, pelo menos desde 2019, foi um dos motivos pelos quais eles fundamentaram a minha aposentadoria compulsória. Foi eu ter feito uma palestra em 2019, olha quantos anos, 2019, eu ter feito uma palestra no Itamaraty, tá, o evento do Ministério das Relações Exteriores, em 2019, narrando como se daria a tomada do poder pelo judiciário. E tudo que eu falei naquela palestra, olha quantos anos, 2019, foi junho de 2019, então está fazendo agora 4 anos. Tudo aconteceu exatamente como eu disse naquela palestra. E eu peguei tanto no ponto fraco naquela palestra que aquilo virou motivo para processo disciplinar. E essa palestra foi um dos motivos que fundamentaram a minha aposentadoria compulsória. Então aí eu vejo o seguinte, eu peguei exatamente, né, eu cutuquei exatamente na ferida. Eu peguei exatamente onde eles não queriam que alguém pegasse. Então eu vejo, eu acho que eu fiz alguma coisa certa aqui. Né? Eu futuquei onde eles não queriam que fosse futucado. Então eu fiz alguma coisa certa. Então, resultado, aposentadoria compulsória, que eu encaro, obviamente, como um prêmio. É uma medalha de honra ao mérito. Porque se você está na ditadura do judiciário, durante a ditadura, que é como nós estamos hoje no Brasil, ditadura do judiciário, se durante essa ditadura do judiciário você recebe uma punição como essa e por motivos como esse, eu encaro como um verdadeiro troféu, eu encaro como se fosse uma medalha andando comigo, pregada no meu peito permanentemente. E eu me sinto muito honrada por isso, porque agora não tem como apagar. Ainda que um dia isso seja anulado, seja reconhecido o estado de exceção, ainda que um dia isso venha a se modificar, o que aconteceu não pode desacontecer. Como o professor Olavo sempre fala, está marcado na história. Isso já aconteceu. Está marcado na história. Ainda que isso se modifique um dia, ganhe novos contornos, isso já aconteceu. Está registrado, está documentado. Não depende de prova testemunhal, é documento, é prova documental. Está escrito, está registrado. E mesmo que apaguem tudo na internet, eu tenho aqui gravado nos meus arquivos. Então não tem como apagar. Tá? Essa vergonha, a justiça no Brasil já passou. Eu me sinto, assim, digamos, até mesmo honrada por ter sido escolhida por Deus para ter sido um instrumento, uma espécie de instrumento de visibilização da ditadura. Assim como outras pessoas também estão sendo instrumentos, infelizmente, inclusive estão sofrendo muito mais do que eu, pessoas que perderam a liberdade, inclusive. Né? Alguns amigos, como por exemplo, Paulo Figueiredo, Constantino, tiveram contas bancárias bloqueadas, passaporte bloqueado, outras pessoas perderam a liberdade mesmo, como o deputado Daniel Silveira,
por, abre aspas, crime de palavra, que não existe na categoria deputado. Deputado não pode cometer crime de palavra. Está na Constituição. Deputado pode falar o que quiser, pode falar besteira. Por exemplo, o Janones. O Janones, ele não comete... Ele pode falar as maiores barbaridades, mas ele é deputado. E está na Constituição que deputado não comete crime de palavra. Deputado tem total, assim, inteira liberdade quanto a palavras e votos. E isso não tem exceção. Então, a mesma liberdade que o Janones tem, o Daniel Silveira também tem. Só que para o Daniel Silveira, isso culminou em prisão. Então, ele é mais uma vítima disso. Então, uma aposentadoria compulsória para mim, vamos combinar. Eu procuro sempre manter um senso das proporções. Como o professor Olavo sempre diz para a gente, não perca o senso das proporções sob pena de você perder a sua própria inteligência. Quando você perde o senso das proporções, quando você compara coisas que não são comparáveis entre si, coisas que não têm o mesmo status, que não têm o mesmo peso, quando você faz essa, que é o que a gente chama de relativização moral, quando você relativiza isso, você está deturpando, está corrompendo a tua inteligência. Então, eu não posso nunca comparar uma aposentadoria compulsória, que soa até como um prêmio, com a perda de uma liberdade, por exemplo, como sofreu Daniel Silveira, como sofreu o Anderson Torres, como sofreram lá os milhares dos presos de Brasília, senhorinhas, idosas com a camisetinha do Brasil, lá, né, cantando o hino nacional, né, sendo enganadas pelos militares, entrando no ônibus, achando que estavam sendo protegidas e sendo levadas para a colmeia. Então, assim, eu nunca posso comparar o que aconteceu comigo com o que aconteceu com essas pessoas. Essas pessoas sofreram muito mais. Mas o que aconteceu comigo se torna um pouco, se torna simbólico, porque aconteceu numa outra seara do ambiente político-cultural, que é na seara do judiciário mesmo. Então, a punida foi um membro do judiciário e o autor da punição também foram membros do judiciário. Então, toda a situação aconteceu dentro do judiciário contra uma pessoa que ostentava um cargo de autoridade no Brasil, né? Então, tudo se torna um pouco diferente. Mas, em relação à minha aposentadoria em si, eu vejo como uma medalha de honra, faria tudo novamente e sei que o que eu fiz foi o certo. Uma mulher de fibra, né? E é engraçado que, assim, eu vi algumas pessoas falando que cadê o movimento feminista aí? Não teve ninguém, absolutamente ninguém deste movimento perverso para se manifestar a seu favor, mas você é uma mulher de fibra e você não é uma mulher empoderada porque ninguém te empoderou, mas você mesmo assim, Lud, eu vejo que você é uma mulher, você é poderosa mesmo, você tem convicção daquilo que você acredita e seus princípios falam muito mais alto. E daí a gente vê a influência, né, do professor Olavo na sua vida. Você deve ter citado ele aqui umas 2, 3 vezes. E cara, as pessoas que tiveram ele, que passaram um período da vida estudando com ele, ou tiveram alguma influência dele, estão diferenciadas mesmo, a ponto de conseguir suportar esse tipo de sofrimento, de perseguição. Eu mesma já falei várias vezes pro Alan que como que você consegue? Eu perguntava para ele, como que você consegue passar pelo que você está passando e sorrir? Como você não perde as suas esperanças? Como você tá aí? Como você não reclama, sabe? E aí várias vezes ele também já me citou o professor e falava para mim da gente abraçar realmente o sofrimento da vida, ainda que e ser firme nas nossas convicções, ainda que isso nos custe muito caro, sabe? Como, por exemplo, o preço que você pagou realmente foi toda a sua carreira aí, né? Toda a sua reputação, porque eles também fizeram de tudo para manchar a sua reputação, inclusive, antes aqui da nossa live, enquanto eu me arrumava, eu detesto ouvir
a oposição. Eu detesto ouvir essa mídia comprada. Me dá nos nervos. Eu sou colérica demais para ouvir eles falarem. Mas eu falei, eu vou encarar, eu quero saber o que estão falando dela. E eu estava ouvindo, em um determinado momento, a CNN, uma jornalista na CNN, como, assim, o exercício dela, como a motivação dela parece que era manchar sua reputação, falar de uma forma que você estava passeando em shopping no Brasil sem máscara, que, sabe, coisas do tipo, assim, e que, na verdade, a perseguição que se dava em relação a você não era apenas por um posicionamento político, mas também por, em tese, não ter sido uma profissional qualificada e comprometida o suficiente com as suas demandas, né? E qualquer um que te conhece, qualquer um que já assistiu às suas aulas, qualquer um que já conversou com você sabe que isso não é verdade. Então, assim, o que você diria? Você diria que esse, né, matar a reputação das pessoas que estão lutando pelo conservadorismo, pela direita, e não apenas matar a reputação, mas sufocar, estrangular elas financeiramente, que é o que fizeram, né, que nem você falou com Constantino, com Paulo, com Alan, que isso são formas, sim, de perseguição política, né? E apesar de eu já saber a resposta, eu preciso te perguntar isso. Nem todos sabem. Você acredita que isso é sim perseguição política e que hoje sim, o Brasil evidentemente, vive hoje uma ditadura não apenas hoje, pelo a gente está pelo menos 4 anos já sob uma ditadura do Poder Judiciário. E uma das características de ditaduras, especialmente da ditadura comunista, né, como a gente conhece aí dos livros de história, como a gente conhece do que aconteceu na União Soviética, nos regimes comunistas não só da União Soviética, como, enfim, na Romênia e outros países onde aconteceu o comunismo, o expediente denominado assassinato de reputação. E o que aconteceu comigo foi o seguinte, né, todos eles sabem que o motivo é político, é porque eu estou ali desmascarando o que eles fizeram, só que qual foi o procedimento que eles fizeram? Eles tentaram lançar sobre mim uma desconfiança quanto a outros motivos. Então, motivos técnicos, motivos profissionais, que eles pegaram e utilizaram as deficiências da própria estrutura da justiça para apontar uma falha funcional minha, além de apontar uma outra questão relacionada ao meu trabalho por videoconferência. Então, eles pegaram uma infelicidade que eu tive na minha vida, que foi uma perseguição mesmo, mais de uma, inclusive, que foi objeto de análise pela própria inteligência do tribunal. E eles... Depois, um dia, agora ainda é um pouco cedo para eu falar sobre isso. Um dia eu vou fazer uma explanação, inclusive mostrar os documentos em relação a isso. Então, agora eu só vou falar bem por alto, porque eu ainda não entrei nesse detalhe. Em relação a infortúnios que eu passei em relação à minha segurança, infortúnios esses reconhecidos documentalmente pelo próprio Tribunal de Justiça, que reconheceu que Sim. eu não poderia ter a minha localização física conhecida do público, e utilizaram este mesmo infortúnio para me acusar de não trabalhar presencialmente. Então, aí começa o telefone sem fio, porque aí começa o seguinte, aí vai para o jornalista tal que quer assassinar a minha reputação e fala, ela não trabalhava. Então, assim, de uma situação de um infortúnio pessoal em relação à minha segurança, de ameaças de morte, assim, real, coisa muito séria e reconhecida pelo próprio tribunal, eles pegaram esse infortúnio e o fato de eu estar realmente protegendo a minha própria integridade física sem negligenciar o trabalho, porque eu estava fazendo tudo, de fato, por videoconferência, porque é óbvio que eu não ia colocar a minha vida em risco para garantir o meu carguinho. É óbvio que a minha vida é muito mais importante do que um cargo. Então eu falei, bom, para mim não importa se eles vão permitir ou não um trabalho por videoconferência, que foi o trabalho que foi feito durante esse tempo todo aí de pandemia. Todo o trabalho foi feito por videoconferência de todo mundo, inclusive era a regra. Ninguém podia ir aos fóruns.
né? Exceto em raras exceções. A regra durante a pandemia foi o trabalho por videoconferência, né? Não era autorizado. Então, assim, uma coisa que funcionou durante a pandemia, que inclusive continua sendo utilizado, que é o trabalho por videoconferência. E é claro que no meu caso era uma situação excepcionalíssima, de risco de vida patente. Então, pouco me importava, na verdade, se o tribunal iria autorizar ou não. Você está me entendendo? Eu não me importava se eles iam autorizar. Eu fiz o requerimento e assim que eu fiz o requerimento, falei, olha, eu estou com essa situação aqui de perigo patente, real e reconhecido por vocês. Foi o próprio profissional de inteligência, um militar, que fez todo o trabalho, militar vinculado, lotado no tribunal, que fez todo o trabalho de inteligência e reconheceu isso. Então, eu fiz o requerimento ao tribunal. Bom, eu tenho uma situação aqui de extrema excepcionalidade. Então, eu estou pedindo que vocês reconheçam a necessidade do trabalho por videoconferência para que mantenha dessa forma até que seja cessada a situação de perigo, que sabe-se lá se um dia seria cessada. Mas eu fiz esse pedido, mas intimamente, para mim, pouco me importava se eles iam deferir o pedido ou não. Você está entendendo? Ainda que eles indeferissem, o que era óbvio que eles iam fazer, porque eles não iriam dar o braço a torcer, são irresponsáveis. Eles colocaram, de fato, a minha vida em risco para não dar o bracinho a torcer e para puxar saco do CNJ. Então, é claro que eles iam negar. Então, eu falei, bom, eu tenho uma questão aqui. Eu quero defender o meu cargo como uma idiota ou eu quero defender a minha vida? Então, pouco me importa a decisão que eles iam dar. Indeferiram, utilizaram essa situação para atacar a minha honra profissional, quando na verdade eu era a vítima. E os jornalistas fizeram, né, aquele estardalhaço. Aí a situação que era simplesmente não vai trabalhar presencialmente no fórum por conta de uma ameaça física real, passou a ser, ela não trabalha. Então, assim, tá tudo muito às claras. Inclusive, essa situação, como eu te falei, futuramente, eu até já cheguei a comentar com você no privado, mas futuramente isso vai ficar mais claro ainda, porque existe um motivo pelo qual eu não fiz isso ainda, mas um dia eu vou mostrar esse documento do Tribunal de Minas, assinado, carimbado, registrado, reconhecendo essa situação. Né? Tem um motivo estratégico pelo qual eu não fiz isso ainda, mas um dia eu vou liberar essa documentação e vai todo mundo saber. Né? Para os idiotas que ainda não entenderam que esse é um expediente soviético mesmo, eles fazem isso. Eles vão pegar, por exemplo, se você é uma juíza numa comarca tal e eles querem te pegar, então o que eles fazem? Para não dizer que é por motivos políticos, ou para os motivos políticos ficarem bem camufladinhos ali, eles vão fazer com que você tenha algum motivo para eles te pegarem profissionalmente falando. Então, por exemplo, se você tem 5.000 processos tramitando na sua vara, eles só vão permitir que trabalhe na sua equipe uma quantidade de funcionários suficiente para tocar 1.000 processos. De forma que você sempre fique em falta em relação aos outros 4.000. Isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu. Inclusive, o próprio presidente do tribunal que assinou a minha aposentadoria compulsória e foi um dos que votou. Na época, coisa de mais de um ano antes, em março de 2022, eu fui durante as minhas férias, eu estava de férias, eu paguei uma passagem do meu bolso, paguei hotel do meu bolso, usei um dia de férias que era meu para ir em Belo Horizonte, pessoalmente, tratar com ele, que na época não era presidente do tribunal, na época ele era um assessor da presidência. Tratar com ele sobre as situações que inviabilizavam o trabalho na vara da qual era titular.
Eu fui pessoalmente durante as minhas férias, gastando do meu dinheiro, eu paguei a passagem. Meu Deus! Meu dia de A férias, juíza da vara, no shopping, tomando meu sorvete. Deus. Usei meu dia de férias para ir lá, paguei do meu bolso a viagem, passagem e tal, para expor toda a situação e dizer, olha, não tem como trabalhar com essa escrivã, ela precisa ser afastada. Tenho tantos funcionários a menos do que a vara exige para tocar a quantidade de processos e tem todas essas... E apresentei todos os problemas que por mim, não eram solucionáveis. Eram coisas que o tribunal precisava mandar para mim, para eu conseguir resolver aquela situação. E esse mesmo desembargador foi um dos que assinou agora a minha aposentadoria compulsória. Mas essa aposentadoria compulsória, só para deixar claro, o fundamento desse processo especificamente não teve nada a ver com nenhuma questão profissional. Os 3 fundamentos foram coisas relacionadas à liberdade de expressão. A primeira delas, como eu te falei, essa palestra de 2019. A segunda delas foi um tweet. Um tweet em que eles me acusaram de usar linguagem excessivamente grosseira. Um tweet em que eu atacava uma pessoa. Não, atacava, sabe o quê? O Instituto da Audiência de Custódia. Você acredita nisso? Esse foi o segundo fundamento. Eu chamei... E você usou uma linguagem grosseira. Um instituto jurídico. Uma instituição. A defesa da honra de um instituto jurídico. Porque eu xinguei uma pessoa? Não, eu xinguei é isso que um instituto jurídico. Eu xinguei a audiência de custódia. Era um tweet em que eu falava que a audiência de custódia era bandidolatria. A audiência de custódia era saque de criminoso, né? Serviço de atendimento ao cliente de criminoso. Eu usava essa linguagem bem... eu chutava o balde. Mas, enfim, eu estava xingando? Estava xingando. Eu estava xingando o quê? Eu estava xingando a audiência de custódia. Eu tenho todo o direito de ser contra a existência de um determinado instituto jurídico. Olha, esse instituto jurídico aqui não funciona. Ele não tem que funcionar, ele tem que ser extirpado do nosso ordenamento jurídico. E estava ali apresentando os fundamentos para isso. Inclusive, como professora, eu tenho que utilizar de todos os artifícios, inclusive retóricos, para poder expor o meu pensamento de forma clara para os meus seguidores e alunos. Então, Claro. Lud, eu posso só fazer um parêntese rapidinho aí? Gente, para quem assistir essa live depois, quando essa live ficar gravada, tá? Quem ainda entra aqui falando que existe liberdade de expressão, sim, e que o que não pode haver fake news, um belo exemplo perfeito aí, ó, de que não existe liberdade de expressão. Porque aqui o problema não era que ela estava inventando uma mentira, o problema é que ela estava xingando, entendeu? Então, tipo assim, não tem liberdade de expressão no Brasil, não tem. Você confirma isso para as pessoas, Lud? Que isso tá vindo também de uma juíza. Uma juíza, gente. Foi para tem que acordar. Há muitos anos. E começou pegando os maiores e tal, o pessoal não liga, né? É aquela coisa, primeiro levaram o Alan dos Santos, mas como eu não gostava do Terça Livre, então não liguei. Aí depois levaram o Daniel Silveira. Ah, mas como, né, eu não gosto do Daniel Silveira, então não liguei. Depois levaram o Anderson Torres. Ah, mas eu não sou o Anderson Torres, né? Então deixa pra lá. Enfim, aí daqui a pouco pegaram as 1.000 e tantas pessoas no acampamento de Brasília. Ah, mas como eu não estava no acampamento de Brasília, né? Então deixa pra lá. Daqui a pouco as pessoas vão começar a perder rede social por, sei lá, qualquer coisa, qualquer reivindicação besteira. Então esse negócio besteira. já... nós já estamos numa ditadura. E aí elas vão ter... Olha, me dá uma raiva quando eu ouço essa frase. Nós já estamos numa ditadura. Nós estamos numa ditadura desde 2019. Desde 2019. E isso porque antes de 2019 a gente já estava alertando. Então, quando a gente olha para a história, quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros, né? Quando aconteceu o terceiro
o terceiro... Eu tenho medo de cair a live, de usar palavras proibidas e cair a live. Aquele ditador lá da Alemanha, da época da Segunda Guerra, vocês sabem de quem eu tô falando, né? Aquele ditador, aquele do bigodinho ridículo. Sim. Enfim, aquele ditador naquela época, quando aconteceram aqueles horrores naquela época, daquela ideologia, que a gente costuma muito até comparar com o comunismo, né? Claro, tem diferenças. Não estou dizendo que é igual, não. Tem diferenças, mas que a gente compara algumas atrocidades com o comunismo. Naquela época, o Eric Voegelin, aquele filósofo, ele fala no livro Ditador e os Alemães, ele fala que na época pouquíssimas pessoas se davam conta do que estava acontecendo. Você acredita nisso? Aquilo não era claro. As coisas aconteciam, né? Os policiais, a mando dele, iam nas casas das pessoas procurando se você estava escondendo judeu no seu sótão. E as pessoas até indicavam lá, o meu vizinho está escondendo judeu no sótão, vai lá, pega ele. E todo mundo levava isso na maior naturalidade. As pessoas, poucos entendiam que ali estava acontecendo uma ditadura brutal. E quando isso acontece no Brasil, a gente que estudou um pouco mais, a gente sabe o que aconteceu no século passado, não tem nem tanto tempo assim, foi no século passado, tem pouco tempo. Foi na década de entre 30 e 40. Quando a gente olha, eu falo, peraí, mas o que está acontecendo no Brasil é exatamente igual. Tem uma diferença ou outra ali em relação aos motivos, tal, não sei o quê, e de onde está vindo a ditadura. Mas é isso aí, foi isso que aconteceu naquela época, é isso que está acontecendo agora no Brasil. Não tem tanta diferença assim. Só que aí a gente fala isso, o pessoal, não, teórico da conspiração, é olavista, vê comunista até debaixo da cama. Mas peraí, isso tudo já aconteceu. A gente só está vendo a repetição de coisas que já aconteceram na história. As pessoas não conseguem enxergar a semelhança. Será que não está tão claro? Mas aí esse é o problema. Naquela época, na época lá da Alemanha, quando aconteceu, as pessoas também não enxergavam. Só foram enxergar 30, 40 anos depois. Então isso que está acontecendo no Brasil agora, daqui a 30 anos, o pessoal, realmente, aquele pessoal tinha razão, realmente estava rolando uma ditadura. Então, assim, eu prefiro ser uma pessoa à frente do meu tempo, ser uma pessoa que está enxergando as coisas que as outras não estão. Eu prefiro não morrer como uma idiota. Ainda que eu perca minha liberdade, perca minha vida, essa coisa toda, eu prefiro não morrer como uma idiota. E tá registrado. Tem tudo quanto é registro por aí. Tem live, tem escritos. Pelo menos tem 2 livros aí que eu escrevi até agora como coautora, Inquérito do Fim do Mundo e Suprema Desordem. Então, eu já fiz coisas, já documentei, já espalhei, já fiz live, já escrevi livro. Já tem um monte de coisa aí espalhada. Eu não quero morrer como uma idiota, mas infelizmente a maioria vai. Sim, sim. E, Lud, né, baseado nisso, você está vendo o que está acontecendo no Brasil agora. Você acredita que por vias institucionais é possível virar essa situação ou que essa possibilidade já foi por água abaixo? De novo, eu quero falar isso, eu meio que já sei a sua resposta, né? Mas as pessoas não sabem. Então, você acha que por vias institucionais ainda há alguma chance? O que você acha dessa manifestação recentemente aí, o que aconteceu, né? O MBL primeiro convocou as pessoas para ir para a rua, depois saíram fora porque, né, receberam uma péssima resposta das pessoas e em prol do Dallagnol, muita gente se mobilizou, mas ainda assim esqueceram, né, que o Dallagnol agora, ele, sei lá, ele deve ser o 10º de uma lista de várias, sem contar com os de Brasília, claro, os do 8 de janeiro, mas muita gente antes do Dallagnol passou pelo que ele passou agora, mas
várias pessoas escolheram apoiar essas manifestações por causa dele, sabe? Desconsiderando um pouco o que aconteceu com os outros, inclusive você. Mas você acredita que isso surtiria algum efeito, que ainda é possível usar desse tipo de arma, de manifestações populares forma sempre para mudar alguma coisa? Sempre tiveram poder. Todo político tem muito medo, mas muito medo de manifestações populares. Político tem medo de povo na rua. A gente sempre ouve essa frase e ela é verdadeira. A questão é que hoje todo mundo está com medo de ir para a rua, está com medo de ser preso. Mas quando você tem uma massa de milhões de pessoas na rua, você não tem muito o que fazer, são milhões de pessoas na rua. E quanto a ser convocada pelo MBL, não tem, o MBL está se colocando como convocador das ruas. Você não se importa com o MBL, você vai lá porque, sei lá, porque você quer ir, não porque o MBL convocou. Entendeu? As pessoas também têm que aprender a ignorar certas coisas, né? As pessoas vão ficar reivindicando, alguns grupos vão ficar reivindicando a autoria de convocação para passeata, sabe? Simplesmente, não, acho que uma passeata é necessária. Então, eu vou para a rua, mas não é por causa de MBL, por causa de grupo nenhum, é porque realmente essa pauta aqui tem que ser reivindicada. Agora, jamais uma coisa que o professor Olavo sempre falava e que o pessoal esquece, jamais ir para a rua com pautas abstratas. Por exemplo, a gente via muito, agora a passeata pelo fim da corrupção. Meu Deus do céu, fim da corrupção. Pelo amor de Deus, tem que ser algo muito específico. Então, pessoal, tem que ser específico, fazer uma né? Aqui, para apoiar o Deltan Dallagnol. Não estou dizendo que eu sou a favor de passeata para o Dallagnol especificamente, mas, enfim, eu vi, me mandaram até uma imagem de uma moça nessa manifestação tida como para apoiar o Dallagnol, com uma placa com o meu nome, com o nome do Alan, com o nome do Paulo, com o nome do Fiuza. Então, sim, eu vi também. Inclusive, assim, o Príncipe também. Se uma pessoa está indo por causa do Dallagnol, enfim, deixa a pessoa aí, mas né, se você quiser, de repente, levar uma placa e lembrar dos outros, isso é muito salutar. É muito salutar. Assim, é triste algumas pessoas só terem desejado ir para as ruas agora que o Dallagnol perdeu o cargo. Isso é muito triste, porque a ditadura já está acontecendo aí há muito tempo. O Alan já perdeu o Terça Livre, teve que, né, foi dissociado da sua família. O Constantino, o Paulo já perderam suas contas bancárias. O Fiuza a gente não vê mais. Enfim, o Daniel já foi preso, o Roberto Jefferson já foi preso. Já tem um monte de gente perdendo um monte de coisa e o pessoal está aí fazendo passeata pelo Dallagnol. O Dallagnol está mais ou menos na mesma estatura como eu. Ele perdeu um cargo de deputado, eu perdi um cargo de juíza. A gente não perdeu a nossa liberdade. Então, assim, tem pessoas em situação muito pior do que a dele. Então, aí entra, cadê o senso de proporção dessas pessoas? Né? Por que ir para passeata por alguém que perdeu o cargo de deputado? Tudo bem, de forma muito injusta. Mas tem outras pessoas que perderam bens muito mais valiosos do que um cargo. Pessoas perderam bens muito mais valiosos do que o meu cargo de juiz, do que o cargo de deputado do Dallagnol. Pessoas perderam a liberdade. Então, assim, falta um senso de proporções aí. Mas eu acho que as pessoas têm que ir, né, para a rua, independentemente de quem convocou. E se tiver alguém reivindicando a autoria, você fala, vai te catar, não estou indo porque você convocou, estou indo porque eu quero ir, porque eu acho certo. Mas então você acredita que manifestações agora surtiriam um efeito, sim? Eu só acho que, assim, elas nunca deveriam parar. Não acho que resolveriam do dia para a noite de jeito nenhum. De jeito nenhum. Claro, manifestações, evidentemente, pacíficas. Sempre pacíficas. Nunca aconteceu o que aconteceu naquele dia 8, de jeito nenhum. Sim.
E assim, Lud, a gente fica às vezes um pouco. Eu vejo que tem muita gente desesperada, que muita gente está começando a acordar porque está acontecendo no Brasil, né? Para a forma com que as coisas têm se desenrolado, com a velocidade que elas têm acontecido, pouquíssimo tempo de governo. Lula já foi para a China, já falou lá até contra os Estados Unidos, né? Já falou a favor do BRICS, já falou contra o dólar, já falou em favor da Rússia, já permitiu um navio de guerra iraniano atracar nos portos do Brasil e agora recentemente recebeu um ditador com honrarias no nosso país, subindo a rampa e tudo mais. Um ditador que é acusado de narcoterrorismo e tem a cabeça a prêmio Então, pelo DEA dos Estados Unidos. Aquela velha história que você pensa de São disso? Paulo, que tentaram esconder por várias décadas, né, dizendo que era teoria da conspiração, tá aí, tá na nossa cara. E aquela questão também dos blocos globalistas, né, aqueles 3 blocos globalistas que se digladiam entre si, que é o bloco globalista ocidental, George Soros, Bill Gates e companhia, né, o bloco dos capitalistas, dos metacapitalistas, o bloco islâmico, né, muçulmano, e o bloco russo-chinês. O muçulmano. E está clara a opção que foi feita pelo Lula. Ele está ao lado do bloco russo-chinês, que é também o russo-chinês. É a opção do Foro de São Paulo. Então está tudo muito claro. Está tudo muito claro. E ninguém pode acusar o Lula de estelionatário eleitoral, porque ele está fazendo exatamente tudo que ele disse que ia fazer. Então, assim, ele está fazendo. Então, quem fez o L não pode se queixar de estar sendo enganado. Ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. O que você acha que é algo que nós, Lud, nós da direita, nós que acreditamos em Cristo, que não queremos ver o nosso Brasil e nessa estrada, nesse caminho que é o mesmo que a Venezuela tomou, o que você acha que nós podemos fazer e sabendo que nós estamos vivendo uma guerra cultural? O que nós podemos fazer, sabe? Estudar, nos informarmos. O que você apresenta de solução para a gente nesse momento? Você está ocupando no tabuleiro da guerra cultural. Você é um peão, você é um rei, é uma rainha, é um bispo. Você consegue. Que jogada você consegue fazer no tabuleiro? Porque veja bem, se você não é um senador da República, você não vai poder fazer a jogada que um senador poderia fazer. Se você não é um procurador-geral da República, você não vai poder fazer aquela jogada que um procurador-geral da República conseguiria fazer. Então, se você é simplesmente, sei lá, eu sou aqui um frentista do posto de gasolina, tá? Essa é a sua posição profissional e você não tem nenhum cargo político, o que você pode fazer em relação a isso? Eventualmente nas manifestações, de forma absolutamente ordeira, e você pode fazer uma coisa que ditador nenhum, assim, rigorosamente nenhum, vai poder tirar de você, que é buscar o conhecimento. Nunca, nunca, nunca parar de buscar o conhecimento, de se melhorar, né, a si próprio e aos outros que estão ao seu redor imediato. Então, a partir do momento em que você não se deixa enganar pela CNN, pela Globo News, que você assiste ali um programa com o Alan dos Santos, com o Paulo Figueiredo, que você, né, se inscreve aí para assistir as aulas de um professor que está ensinando o que é correto, você vai adquirir conhecimento, inteligência, vai poder, pelo menos no seu círculo imediato de pessoas que te rodeiam, você vai conseguir fazer alguma coisa ali, e esse tipo de coisa, nem se tirarem a sua liberdade ou a sua vida, você perde, porque isso é seu. O conhecimento é algo que ditador nenhum pode tirar de você, assim como a sua fé em Deus e os seus bons pensamentos, as suas boas ações. Então, quanto a isso, não tem Alexandre de Moraes que possa fazer nada, né? O que você aprendeu vai morrer com você. Você pode ser preso, você pode ser morto, mas vai morrer com você. Isso é ditador nenhum tira de você. E as boas obras que você fez, ainda que ali em escala micro, né, escala
imediata ali das pessoas que estão ao seu redor, ainda que você não seja um grande influenciador com milhões de seguidores, não importa, você vai conseguir fazer alguma coisinha ali no seu círculo imediato, ali na sua paróquia, ali no grupo de mães da escola, sabe? As pessoas ficam muito, mas eu não tenho milhões de seguidores, então eu não tenho muito o que fazer. Ora, como vocês acham que os esquerdistas chegaram até aqui? Com grandes influenciadores falando para milhões de pessoas? Não, eles iam ali na paróquia, ali no grupo de paz, é na base. Não. Então, parem de se subestimar. Parem de se subestimar. Então, continue estudando. Acompanhe aqui as lives da Lili, que faz sempre umas lives edificantes. Então, com isso, parece que você não está fazendo nada, mas você está fazendo tudo. Você está fazendo algo que ditador nenhum vai tirar de você. Adquirindo conhecimento. E o conhecimento é esse que você vai espalhar ali, fazendo trabalho de formiguinha. Imagina milhões de pessoas fazendo isso. Pronto, daqui a 30 anos a gente recupera de novo. Então, vamos ter a visão de longo prazo. Sim! Ludi, foi maravilhoso, assim, você ter falado isso, porque eu já citei esse exemplo aqui, acho que em 2 lives, eu vou citar a terceira, porque cabe exatamente no que você falou. Eu e uma amiga estávamos conversando exatamente sobre esse trabalho de fazer, às vezes, as lives para conscientizar as pessoas e para movimentar o tal conhecimento, né? Para gerar debate, discussões e etc. E assim, de vez em quando a gente se depara com pessoas muito, muito vaidosas, né, que perdem um pouco o foco desse tipo de missão e começam a pensar em si, começam a fazer daquela ferramenta uma ferramenta apenas de crescimento pessoal, sem pensar que aquilo ali é é uma batalha, é uma luta, né? É uma guerra cultural. E aí, assim, às vezes, vira e mexe, às vezes, assim, eu encontro alguém vaidoso, sabe, que quer falar para multidões, mas que não entendem o valor de uma pessoa, que nem você falou. E aí a gente estava conversando, eu e essa amiga, tipo assim, falando, cara, se uma pessoa parou para nos ouvir nessas lives, valeu a pena. O Paulo Figueiredo outro dia me falou, Ludi, falou assim, Lili, a cada uma pessoa que ouve a gente, 1000 são alcançadas através dela. Você tem noção disso? Ele me falou isso. E aquilo fez assim na minha cabeça, ó, bum, sabe? E daí eu comecei a pensar, é isso. Se você vê a história do Nicolas Ferreira, lá em Belo Horizonte, antes de virar vereador em BH, quem diria deputado, né? Ele batia de porta em porta na rua. E ele ia de casa em casa. E ele conversava, e ele fazia esse trabalho de conscientização que a esquerda faz. Você falou aí que a esquerda faz. E olha hoje, onde ele está hoje. Olha onde ele está, sabe? A proporção que o trabalho dele ganhou. E foram sementes que ele plantou, sabe? Agora sim, Ludi, eu sei que, né, o nosso tempo está quase acabando aí. Temos mais do que uns 10 minutinhos. Mas a última parte, que eu acho que ela é bem importante, que eu queria falar, é sobre o professor Olavo. Porque você é uma das alunas dele que mais tem repassado esse conhecimento, né? E agora que ele faleceu, isso vai ser vital para o Brasil. Pessoas como você são muito necessárias. Então eu quero ler rapidinho esse comentário aqui da Nath. O Instagram dela é Nath Não Tem Insta. E ela falou assim, ó, Ludmila, emocionante sua participação no filme do professor Olavo. Você deveria repassar sua sabedoria sobre a filosofia olavista. Eu quero que você fale um pouco pra gente sobre isso, sabe? Sobre o impacto que isso teve na sua formação. Então, eu divido a minha vida sobre essa filosofia pra gente. Em 2 partes, né? É o AO e DO, né? Antes do Olavo e depois do Olavo. E isso aconteceu ali no finalzinho de 2012, que coincidiu exatamente com a minha aprovação na magistratura. Então, não é antes da magistratura e depois da magistratura. A magistratura não fez a menor diferença em quem eu sou. O que fez diferença foram os conhecimentos que eu adquiri a partir do professor Olavo de Carvalho, que coincidiu exatamente com a minha aprovação no concurso. Ou seja, eu passei no concurso para juiz de direito, sendo uma idiota. Então, você imagina quantos e quantos juízes não passam nessa mesma condição e assim permanecem, né? A sorte é que eu não permaneci nessa condição. Eu rapidamente, assim que eu passei no concurso, eu parei de
né? Eu falei, poxa, eu já estudei direito esse tempo todo, agora eu tô livre, já passei no concurso, agora eu tô livre para aprender outras coisas. Então comecei a desesperadamente estudar ciência política, filosofia, pererê. Rapidamente eu descobri o professor Olavo e dali eu fiquei. E ali, né, mudou a minha vida. Eu comecei, então, inicialmente a fazer esse trabalho ali nos grupos de magistrados, não sei o quê. Na época, ninguém conhecia o Olavo de Carvalho. Era eu e mais 2 ou 3 ali fazendo aquele trabalho, né? Enfim. O Olavo, olha, Como que você conheceu eu ele? era leitora do jornal o Globo e eu lia a coluna do Rodrigo Constantino. Olha só, eu conheci o Rodrigo Constantino antes do professor Olavo. Você acredita nisso? Ah, Eu era leitora do Rodrigo Constantino. Tava meio que legal! as colunas, porque estava fazendo concurso, aí não conseguia ficar muito lendo as colunas, mas eu já conhecia. Aí assim que eu passei no concurso, aí eu voltei a ler as colunas dele, e às vezes eu ia para a internet pesquisar alguma coisa ou outra, aí eu vi que estava rolando uma treta entre o Rodrigo Constantino e um tal de Olavo de Carvalho, que eu não sabia quem era. Aí eu falei, bom, eu gosto tanto da coluna desse rapaz, desse Constantino, que eu também um dia nem imaginaria que eu iria conhecê-lo, né? Eu gosto tanto desse rapaz, eu suponho que esse Olavo de Carvalho fale um monte de bobagem, mas antes de eu sair fazendo o que todo mundo faz, que é falar mal do que não sabe, eu fui fazer o dever de casa. Aí o que eu fiz? Para eu falar mal desse Olavo de Carvalho, eu vou ter que saber o que ele fala. Então vamos lá, vamos pesquisar. E fui lá, digitei Olavo de Carvalho, artigos, não sei o quê, descobri o site dele, o site do Seminário de Filosofia, que existe até hoje. Falei, tá bom, vamos ver o que diz esse velho. E aí li um artigo, eu falei, opa, peraí, eu descobri um negócio aqui. Aí li outro, falei, não, peraí, parou tudo. Aí li mais outro, e li mais outro. Falei, aconteceu um negócio aqui. Falei, pô, por que esses dois estão brigando? Gostei! Eu virei uma espécie de cracuda do Olavo, sabe? Aquela coisa do, hoje eu só preciso ler mais um artiguinho, só mais uma dose, sabe? Antes de dormir, deixa eu, só mais uma dose, só mais um artiguinho dele. E dali eu ia lendo artigos e artigos. Eu falei, pô, peraí, eu descobri um negócio aqui. E daí não parei mais. Ou seja, descobri o Olavo a partir da treta. Eu nem lembro. Eles estavam brigando por quê? Deles O aí, Rodrigo sabe disso? Não sei se ele sabe. Que legal! E o Rodrigo se não sabe, ele vai história? saber um dia. Vou mandar, Pode mandar. Vou fazer um corte dessa live aqui e mandar para ele. Que engraçado. Mas então, Lud, aí você passou para juíza. E nisso você decidiu ingressar no COF e a partir dali exatamente. A frase certa. Outra Ludmilla nasceu. Meu Deus. E quando você decidiu começar a dar aula, Lud? Não parece? Eu sempre fui muito introspectiva, muito caladona. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. É porque como as pessoas só me conhecem de internet, na internet eu sou professora, eu tô sempre falando. Então as pessoas ficam com uma imagem de que eu sou uma falastrona, faladeira, vou chegar na festa, vou chegar na mesa de bar, vou ser aquela pessoa que vai falar mais que todo mundo. Quem me conhece sabe que é o contrário. Eu na mesa de bar, eu sou a mais calada, eu praticamente só falo quando sou solicitada. Exatamente o contrário. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Então, em 2014, no ano seguinte, no final de 2013, né, no ano em que eu tomei posse como juíza, eu fui chamada para fazer uma palestra numa faculdade lá em Ipatinga sobre a Lei Maria da Penha. Eu trabalhava na comarca de Ipatinga, interior de Minas Gerais. Vale do Aço, ali, na região ali de Valadares, pessoal que não conhece, você é de Minas, você deve saber. Então, me chamaram para dar uma palestra sobre a Lei Maria da Penha. Eu nunca tinha assim, falado em público, dado palestra. Eu falei, pô, será que eu consigo fazer isso? Pô, não... Mas tinha alguma coisa lá no meu interior que dizia assim, vai,
você está sentindo esse desconforto, mas, pô, vai lá, vê como é que é, vai que você gosta, vai que os alunos gostam, né? Tenta superar essa dificuldade na tua vida. Aí eu fui e aceitei, morrendo de insegurança, mas eu aceitei. Falei, tá bom, eu vou dar essa palestra aí sobre a Lei Maria da Penha. E fui. Olha, foi assim um sucesso. Os alunos foram lá, pediram para voltar, não sei o quê. Aí no dia seguinte, aí me chamaram para voltar para dar a mesma palestra, só que no turno da manhã. Aí eu voltei, dei a mesma palestra, só que para os alunos da manhã. Aí o que aconteceu, a coordenadora depois me ligou e falou, ó, os alunos vieram aqui me pedir para contratar você para ser professora no ano que vem, no próximo semestre letivo. Aí eu, foi um maior sucesso, não sei o quê. Falei, tá bom, nunca pensei em ser professora não, mas beleza, vou encarar essa. E assim, o salário mesmo era uma miséria, sabe? Pelo dinheiro, na verdade, né, eu acho que eu tiraria do meu bolso, assim, para não ter trabalho todo. Mas eu fui pela experiência, fui para ter essa experiência. E foi maravilhoso, eu vi que os alunos gostavam muito, estavam curtindo. E daí eu falei, bom, acho que eu posso me considerar uma boa professora, acho que eu consigo me fazer entender, falo de forma clara, sem juridiquês pedante. Acho que o pessoal gostou mesmo. E daí, aí eu mudei de comarca, aí, portanto, eu não pude mais dar aula naquela faculdade, fiquei em tempo, tal, não sei o quê. E alguns anos depois eu vi a necessidade de aparecer mais, porque eu estava vendo a ditadura se aproximar. E daí começaram a me chamar para dar palestra, né? Aí eu escrevi uns artigos, né? Não fazia live ainda, mas escrevi uns artigos, o pessoal começava a me chamar para dar uma palestra, para dar uma aula específica num curso tal. Comecei a falar sobre globalismo, ativismo judicial. E daqui a pouco eu entrei no Instagram e começou a era das lives, e aí palestra todo final de semana, não sei, aquela coisa toda. E até que culminou no lançamento do meu próprio curso. Eu tenho hoje o meu próprio curso, eu tenho alguns milhares de alunos. E a pessoa acha que eu deixei de dar aula, eu nunca deixei de dar aula. Inclusive, eu estava aqui preparando, antes de entrar nessa live, eu estava aqui preparando a aula que eu vou dar na quarta-feira. Então, assim, eu acabei me tornando professora da minha própria empresa, eu tenho a minha própria escola, tenho meus próprios alunos, e eu espero que esses meus alunos também deem os seus frutos futuramente. Amém, vão dar. E se Deus quiser, vão dar. Você encara isso como hoje uma vocação? E a vocação é aquela coisa que a gente faz porque entende que tem que fazer e faz com gosto, mesmo que aquilo te prejudique em tudo e você perca até mesmo a sua liberdade ou a sua vida. Então eu entendo que isso que eu faço é vocação. E no começo dessa live aqui, à medida que você foi falando, assim, né, o que você sacrificou, o que você perdeu, e como os seus princípios importam mais que o seu cargo, eu fui ficando tão emocionada, que assim, Lud, recentemente no Brasil, aliás, recentemente não, a gente vê o tempo todo as pessoas se vendendo. Nós já sabíamos que muitos políticos ali que diziam que eram base de oposição do governo, né, iam se vender. A gente só não sabia que ia ser tão rápido, e agora que as coisas estão acontecendo, eu sinto uma revolta, sabe, muito grande. Aí eu entro, e pode até ser fruto de infantilidade ou de uma imaturidade minha, e eu não tenho problema nenhum em reconhecer que eu sou nova nesse mundo da política, não. Eu comecei a de fato, fazer algo, me envolver há pouco tempo, sabe? Então, tudo, né, eu tô aprendendo ainda, mas me revolta. E daí fazer uma live com você, né? Ou às vezes ir conversar com a Alan e ver, cara, pessoas de perto que não se venderam. E que, além de não ter se vendido, perderam, sabe? Perderam um pouco do que tinham. Então, isso para mim, assim, acaba sendo uma referência muito grande. Eu sei que
o homem é fraco, né? Nós estamos fadados, assim, nós estamos sujeitos a cair. A Bíblia até fala, o que de pé, cuidado para que não caia, o que está de pé, cuidado para que não caia. E eu vejo muito da sua fala, na sua fala, eu vejo Deus. Eu vejo a Bíblia. Você pode fechar essa live falando um pouco pra gente da sua fé? Com certeza. E se Isso é isso mais te uma coisa fortalece que eu nessa aprendi com o vocação? professor Olavo, que é a consciência da eternidade. A consciência de que nós não deixamos de existir no momento da nossa morte física. Então, todas as pessoas que a gente chama, que é quem a gente chama de materialista, né? Os materialistas, eles pensam tudo na escala terrena. Ou seja, eles calculam tudo que eles vão fazer na vida deles de acordo com o que eles pensam que vai ser o último dia deles aqui na Terra, ou seja, a vida terrena. Então, eles são os materialistas. A vida deles se resume à vida terrena. Então, essa consciência de imortalidade que a gente adquire, ela faz com que a gente deixe de considerar o dia da nossa morte como sendo o dia da nossa inexistência. A gente passa a desconsiderar o dia da morte e passa a considerar tudo como sendo uma coisa só, que é o que a gente chama de escala da eternidade. Então, quando a gente passa a desconsiderar o dia da nossa morte e passa a ver a vida na escala da eternidade, toda a chave vira. Então, enquanto muitos estão falando, ela se ferrou, ela perdeu o cargo, eu penso, mas você está olhando, a sua análise está levando em consideração o dia da minha morte, porque eu perdi algo aqui nessa vida. Só que na minha escala, já que eu tento ver as coisas de acordo com a escala da eternidade, eu acho que eu ganhei. Isso perante Deus vai ser uma honra ou uma desonra? Eu ter perdido um cargo pelos motivos, né, que me levaram à perda desse cargo. Isso perante Deus, isso me honra ou isso me desonra? Isso na hora do meu julgamento perante o julgador dos julgadores, isso vai me honrar ou isso vai me desonrar? Então, quando você vira a chave, quando você passa a considerar a escala da eternidade e não o dia da sua morte, tudo muda. E as coisas que são aparentemente ruins nessa vida, praticamente mudam um sinal e podem, no final das contas, serem consideradas coisas boas e coisas que vão te honrar perante o Criador. Então, como eu já há muitos anos eu tento viver permanentemente na escala da eternidade, para mim é assim, é lamentável o que algumas pessoas consideram como sendo uma perda, porque eu passo a enxergar como sendo uma honraria e é algo que Deus vai se agradar de mim e eu vou poder apresentar lá no dia do meu julgamento em meu favor. Amém. Que lindo. Amém. Ludi. Ai, foi uma forma perfeita de finalizar essa live. Então, só queria terminar agora te agradecendo, viu? E te desejando daqui para frente todo o sucesso do mundo, te desejando muita força para que você continue essa sua vocação com a sua cabeça erguida, que você não esmureça, que você não desanime, porque o Brasil precisa de verdade de pessoas como você, assim, queria te agradecer, porque eu também aprendo muito com você, mas muito mesmo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada por ter participado aqui comigo. Vou deixar gravada essa live. E parabéns obrigada, pelo gente. Trabalho obrigada a vocês que ficaram. Isso é muito importante. Tchau, tchau. Obrigada.